Boa noite, meus amados irmãos. O berçário está em reforma, tá? Então, a gente está fazendo uma escada para ter acesso à última sala. Então, as mamães aí usem outra sala. Queridos, vamos continuar meditando ainda sobre a nossa esperança por vir, ainda sobre o ânimo escatológico, como que a gente se anima, pensando nas promessas do Senhor. Então hoje eu queria fazer o seguinte, eu quero ver alguns textos que falam a respeito do arrebatamento. Depois a gente vai continuar lá em 1 Tessalonicenses 5, nos eventos escatológicos. Mas hoje eu queria pensar nos textos que falam do arrebatamento. E esses textos, quando eles foram escritos, eles não foram escritos para defender uma tese teológica, não, foi escrito para um povo que estava vivendo um momento ali, e esses textos foram escritos para eles para ajudá-los naquele momento. Então, tem uma lição prática quando se fala a respeito do arrebatamento. E aí eu queria então ver essas lições práticas hoje com os meus amados irmãos, para a gente praticar. Então, não adianta nada a gente sair daqui sabendo, né, como é que vai ser a ordem cronológica dos eventos escatológicos, cheios de informação, cheios de teses, né? E isso muda o que na nossa vida? Para hoje, né? O que isso faz? Então é nesse sentido que eu quero tratar com os irmãos alguns textos. Então o primeiro texto está em João 14, abre lá. O Evangelho de João, capítulo 14. Vamos orar mais uma vez antes de a gente começar a leitura. Deus amado e querido, nos ajuda, Senhor, a sermos transformados pela Tua Palavra. Que essas palavras, ó Deus, foram escritas ali para o Teu povo, foram ditas para o Teu povo. Elas tiveram um efeito imediato que tem o mesmo efeito em nós. Sabemos para que isso aconteça, dependemos inteiramente do Teu Santo Espírito. Por isso nós te rogamos, por Tua graça, por Tua misericórdia, que o Senhor toque em nossos corações e mude o que precisa ser mudado. Nos anima através da Tua Palavra, revigora as nossas forças, alimenta as nossas almas, edifica nossas vidas, ó Deus. Para a Tua glória, nós te oramos. Amém. Então, primeiro texto, Cristo se despedindo dos seus discípulos, isso começa a partir do capítulo 13 e vai até o capítulo 17. Então, é o seu último discurso no cenáculo. Dali, então, ele vai ser preso, entregue e morto. E aí, aqui nesse discurso, no capítulo 14, no verso 1, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, vos-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, pensando num texto do arrebatamento, lembra que a diferença entre o arrebatamento e o dia do Senhor, ou a segunda vinda, é que o arrebatamento, ele fica onde? Nas nuvens. E quando ele vem na segunda vinda, ele desce os pés lá no Monte das Oliveiras e vai estabelecer o seu reino milenar. E aqui, entende-se que ele está falando do arrebatamento, porque o texto não fala nada sobre juízo. Lembra que a segunda vinda, ela sempre vai ter esse aspecto de juízo, onde Deus vai julgar os ímpios. E aqui não se trata nada a respeito disso. E no verso 3 diz, quando ele for preparar lugar, ele voltará e nos receberá para ele mesmo. Então, isso nos dá a ideia de que ele vem e nos recebe, como se ele vem até as nuvens e nas nuvens ele nos recebe, tá certo? Essa é a ideia.
E aí acredita-se que ele se refere aqui então ao arrebatamento da sua igreja, e claro, está falando para os seus discípulos, que vão viver agora na eminência, nessa expectativa de que a qualquer momento isso vai acontecer. Vocês devem lembrar que Paulo diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos. Então, o próprio Paulo já aguardava isso, que acontecesse ali no primeiro século. E na forma como ele fala para os seus discípulos, ele está falando desse encontro que vai ter com o seu povo, com os seus servos. E certamente é uma referência ao arrebatamento da igreja. Então, quando Cristo fala isso para os seus discípulos, o que ele quer causar nos seus discípulos? O que ele está vendo nos seus discípulos? E aí ele fala para eles isso. O que ele quer mudar neles? Entende? A esperança. Lembra que ele diz assim, no verso 1, não se turbe o vosso coração. A ideia de se turbar aqui é agitar, perturbar, desassossegar. Então eles estavam, o mundo deles na verdade ia virar de cabeça para baixo, a ansiedade aqui estava grande. O Cristo vai ser entregue, o Salvador deles, o Messias, vai ser entregue para ser morto, um deles vai trair o Cristo, enfim. Então estão vivendo um momento de tensão muito grande. Cristo avisou para eles o que ia acontecer, eles iam se dispersar, eles iam abandonar. Então imagine você ouvir tudo isso, e aí eles estão com o coração perturbado, desassossegado, agitado. E aí Cristo então dá esperança para eles. Cristo fala do arrebatamento. Cristo diz, não se turbe o vosso coração. Eu vou voltar para pegar vocês. E vou receber vocês para mim mesmo. A fé nesse retorno, nesse reencontro, acalma o coração, dá paz e traz sossego ao coração. Então, a minha esperança é que cada um de nós, ao meditar um pouco, de forma breve nessas palavras, nessa promessa, seja qual for a perturbação que possamos estar vivendo, seja qual for o desassossego que estejamos vivendo, precisamos lembrar que daqui a pouco o nosso Cristo vai vir e vai nos receber para Ele mesmo. Isso é a grande esperança do povo de Deus. Essa é a promessa do Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a maravilhosa promessa dada aos seus discípulos, que iriam perecer, que iriam morrer, que iriam sofrer. No cristianismo moderno, o que as pessoas querem é ter os seus egos massageados, terem os seus sonhos aqui nessa terra realizados, os seus projetos. Tudo tem que acontecer do meu jeito, na minha hora, porque senão eu fico triste, eu fico para baixo, eu fico arrasado, eu fico sem paz, eu fico com o coração agitado, perturbado e desassossegado. De fato, coisas assim no mundo que jaz no maligno, no mundo quebrado, roubam nossa paz. Então, não espere, você nunca perderá a paz nesse mundo. Eu até brinco, às vezes, alguns irmãos vêm, pastor, isso aqui, eu digo assim, bem-vindo ao mundo. O mundo é assim. E qual a diferença do cristão? É que o cristão tem uma promessa que pode acalmar seu coração, em meio a esse caos que o mundo está, como ele está caminhando. O cristão tem uma promessa que pode olhar para ela e o seu coração voltar a ter sossego. E a promessa não é alívio da dor aqui nessa vida, a promessa não é que o seu sonho vai se realizar, a promessa não é que você vai ser curado. Deus pode fazer tudo isso e Ele o faz. Ele nos cura, Ele realiza os nossos sonhos, eu até acho que às vezes Ele realiza até os nossos pequenos caprichos, porque Ele é um Deus bom.
Mas percebam que Cristo não promete isso aqui nesse momento. Cristo diz, fiquem tristes não. Não fiquem perturbados não. Acalma o coração, porque eu vou voltar. E eu vou voltar e eu vou receber vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Esse deve ser o maior sonho do cristão. É encontrar o seu Salvador e face a face poder agradecê-lo. Essa deve ser a nossa maior esperança. Esse deve ser o nosso porto seguro. Quando nos encontrarmos numa tempestade, à deriva no mar, da perturbação, devemos olhar para essa promessa. Ele vai voltar. E Ele vai nos receber para Ele mesmo. E isso deve acalmar o nosso coração. Em meio ao medo das circunstâncias, do que pode acontecer ou não na nossa vida, nós devemos olhar para essa certeza. O mundo em que nós vivemos é um mundo muito incerto. De fato, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Mas temos algumas certezas. E essa é uma delas. O nosso Cristo um dia virá e nos receberá para Ele mesmo. Então, o que se espera que os discípulos façam agora é que eles tenham paz. Em meio a uma situação que vai trazer o caos para a vida deles. Ainda não aconteceu, está para acontecer. Então, eu vejo o caos bem ali, mas o que eu faço? Eu olho lá para frente, ou melhor, eu olho para as nuvens, aonde eu vou me encontrar com o meu Salvador. E isso vai encher o nosso coração de paz e sossego. Então, a grande lição para nós, como aplicar isso na prática, é que sempre que vierem as perturbações, e elas virão, você deve olhar para esse momento. Você deve levantar os seus olhos para as nuvens. Nós deveríamos sempre olhar para as nuvens, né? Porque vai ser o local do nosso encontro. Já pensou? Então, no momento de dor, de desespero e de medo, dá uma olhadinha para as nuvens. Olha para as nuvens. A Ruth, a gente conversa muito sobre isso. Às vezes a gente vem para a igreja 4, 5 horas, aí o sol está se pondo, aí fica aquelas meio avermelhado, né? Ela fica, ei pai, olha ali aquela nuvem, será que ele está vindo? Será que está perto? Já pensou se fosse agora? Então é muito legal você viver nessa expectativa, você conversar sobre isso, você fomentar isso, você tornar isso, não um negócio que vai acontecer daqui, 1000 anos. Não, algo que pode acontecer daqui a pouco. E viver nessa expectativa. Enquanto você vive aqui nos percalços da vida, naquelas manhãs que você amanhece assim meio para baixo, quando você recebe a notícia que você não gostaria de receber, você está sempre elevando os olhos para as nuvens. O local do nosso encontro com o nosso Salvador. E assim o nosso coração, em meio ao desassossego que as circunstâncias podem causar, ele volta a ter paz. A paz que excede de todo entendimento. Essa é a primeira lição nesse texto, quando nós pensamos no retorno de Cristo. Agora vamos para o segundo texto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Quinze, 51. Ele diz assim: e isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Aí lembra por que é mistério? Porque no Antigo Testamento nunca se falou
desse evento chamado arrebatamento. No Antigo Testamento vai se falar do dia do Senhor. Então, quando a gente for falar do dia do Senhor, eu vou ler vários textos do Antigo Testamento que falam do dia do Senhor, da segunda vinda de Cristo, né? Que é o ponto final, digamos assim, desse dia do Senhor. Tá? Acreditamos que o dia do Senhor começa quando inicia-se a grande tribulação, e aí é o ponto pleno do dia do Senhor, que é a volta dele para a terra. Então, no Antigo Testamento se falava a respeito disso, mas a respeito do arrebatamento não se falava. Então, você não vai encontrar nenhum texto no Antigo Testamento que fala a respeito disso, assim como você não vai encontrar a respeito da igreja. Por isso que era o mistério, Paulo vai dizer, a respeito da igreja, oculto, né, por séculos em Deus. E aí ele revela a Paulo, e Paulo está muito feliz porque Deus revelou isso para ele. Ele vai poder tornar isso conhecido. E aqui também é outro mistério. Então, quando você encontrar assim a palavra mistério, né, que, ixi, um negócio misterioso e tal, né? Não, é só que não foi falado no passado, tá certo? Então, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. E aí, dormiremos aqui um eufemismo para a morte, tá? Mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Estão percebendo que é o mesmo texto lá de 1 Tessalonicenses 4:13, mesma coisa. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, que ficarmos vivos, seremos transformados e vamos encontrar o Senhor nos ares. Então, Paulo, ele fala que vai ter esse evento, esse mistério, que é esse encontro com o Senhor. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, alguns não vão passar pela morte. Comentamos isso na última quarta-feira. E aí, aqui esse evento, ele diz que é num abrir e fechar de olhos, não é? Você pisca o olho aí, João? É assim, vai ser algo rápido. Não vai ser um evento assim que vai acontecendo e tal. Não, vai ser algo rápido. Por conta disso, alguns diziam que o arrebatamento seria secreto e tal. Não é que o arrebatamento vai ser algo secreto, é que ele vai ser um evento rápido. Então não é assim, o pessoal vai sendo transformado devagarinho, né? Os mortos vão ressuscitando, assim, se espreguiçando e tal. E aí a gente vai subindo. Não, vai ser algo rápido, tá? Vai ser algo muito rápido. Claro que todo mundo vai ver esse evento. Vai subir um bocado de gente, né? Então esse evento vai ser algo que as pessoas vão ver. Agora ele vai ser rápido, tá? Ele vai ser rápido. Já a segunda vinda, Cristo vem num cavalo branco, né? Com os seus anjos ali, os seus santos, é a parousia, todo olho vai ver, né? Do ocidente ao oriente, eu acho que é assim que fala. Então é um negócio assim que é um evento magnífico, é um evento show, digamos assim, a sua segunda vinda. As nações vão estar reunidas para destruir Israel, todas elas, e aí ele chega para salvar Israel. Então vai ser um evento assim espetacular. Tenta imaginar isso aí, né? Como é que vai ser esse evento? Diferente do arrebatamento. As pessoas vão perceber o que? As pessoas sumindo aqui e foi, num piscar de olhos, tá certo? Então, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Incorruptíveis aqui é porque o nosso corpo ele está se deteriorando. Então, todo mundo aqui está envelhecendo, né? O corpo vai se deteriorando. Até quando você morre, é enterrado, aí isso chega ao estado pleno, digamos assim. Quando ele fala incorruptível, é que esse corpo não vai mais se corromper, não vai mais se deteriorar, ok? Então nós vamos ressuscitar incorruptíveis. E os que estão vivos vão ser transformados. Então o que é mortal vai ser revestido da imortalidade, é o que ele vai falar agora.
os vivos. Verso 53. E nós seremos transformados. Aí, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão era uma espécie de lança, que quando o boi estava arando a terra, ele queria se desviar, ele levava uma cutucada, para se manter naquele caminho. Então, quando ele fala que o aguilhão aqui da morte é o pecado, então é como se o pecado vai sempre nos mantendo no caminho da morte. Você quer se desviar, aí ele dá uma cutucada, volta para a morte, miserável, né? Isso é o pecado. E aí Cristo vem e nos liberta da escravidão, do pecado, desse aguilhão, e agora nós somos livres. Verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem a conclusão dele, que é a nossa lição da noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, diante da esperança desse mistério de que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, de que a morte será vencida de uma vez por todas quando a trombeta soar, diante disso, dessa promessa incrível, como é que eu tenho que viver? Portanto, você deve ser o quê? Você deve ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. John MacArthur, a respeito disso, diz: a esperança da ressurreição torna todos os esforços e sacrifícios para a obra do Senhor dignos dela. Nenhum trabalho feito em nome do Senhor é vão à luz da glória e da recompensa eterna. Então, estar focado nesse evento e estar aguardando esse maravilhoso evento muda tudo na mente e no coração. Sua postura diante dos problemas ou até mesmo alegrias nessa vida, em relação à obra do Senhor, nunca mudam. Porque vocês vão concordar comigo que às vezes você está servindo a Deus, está indo bem, acontece algum percalço na sua vida, algo que você não gostou, tirou você da sua zona de conforto, e alguns de nós fazemos o quê? Desanimamos na caminhada cristã, no serviço a Deus. Nós recuamos, nós dizemos: não, vou dar um tempo agora em servir a Deus. E a vida continua. E às vezes você está servindo bem, e aí acontece, sei lá, uma grande alegria, um sonho que você vai realizar, um grande emprego que você tanto queria, e às vezes isso requer de você esse distanciamento, ou talvez uma dedicação maior a esse sonho, e você também acaba se afastando do serviço ao Senhor. Você não tem mais tempo para servir a Deus. Então, por que essas coisas, elas nos afetam tanto e elas mudam exatamente o nosso servir a Deus? Porque vocês vão concordar comigo que parece um padrão na vida dos cristãos, que uma hora eles estão animados servindo a Deus, outra hora eles estão desanimados, se negando a servir a Deus. Alguma coisa acontece no caminho, seja boa ou ruim, que o serviço a Deus é abalado. E o que Paulo está dizendo aqui, diante dessa maravilhosa promessa, portanto, sejam firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso aqui, meus amados irmãos, vai nos guardar de uma forma incrível. Você conseguir ter essa percepção desse retorno, essa expectativa, esse entusiasmo. Pedro, ele diz, apressando a vinda de Deus. Não se referindo a esse momento, mas a outro momento final. Mas a ideia desse apressando é a ideia de eu estou entusiasmado, eu estou almejando, eu estou querendo muito esse momento. Eu estou focado nesse evento. Esse evento faz os meus olhos brilharem. Eu oro por esse evento. E aí, quando você está assim focado, aconteça o que acontecer aqui, não muda isso. Não muda o desejo, a empolgação, o compromisso de servir a Deus. Por isso Paulo diz, portanto, diante do que eu acabei de expor para vocês, sede firmes, é uma ordem, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, é possível você passar por momentos tristes, momentos que vão deixar você zonzo. Imagina os apóstolos, o próprio Paulo. Mas a grande questão é que a esperança nunca me deixa perder a firmeza, nunca me torna abalável e me deixa sempre abundante na obra do Senhor. Porque eu estou chorando, mas eu estou olhando para lá. Eu vou aguentando, servindo ao meu Deus, na expectativa de que a qualquer hora a trombeta vai soar. O grande problema é que quando vem um problema, nós focamos naquele problema, e enquanto aquele problema não for resolvido, solucionado, nós não temos cabeça para mais nada, inclusive para servir o Senhor. Já pensou nisso? Não, eu tenho que parar, eu tenho que... Muitos missionários vindo para a Amazônia, eles iam de barco 7 dias, 8 dias, e eles, no caminho às vezes, um filho era picado e pegava malária e ele morria. Eles encostavam o barco, enterravam os filhos e continuavam. A terra selvagem, os filhos, os pais, né? Na verdade, os missionários estavam ali tentando chegar àquela tribo indígena, fazendo contato por anos, e quando eles conseguem pousar lá o avião e de repente todos eles são assassinados. Como que ficou a vida dessas mulheres, das suas esposas, com filhos pequenos agora? E o que elas fazem? Para as mulheres entrarem nessa tribo, era mais fácil. Então elas decidem continuar aquilo que os maridos assassinados não puderam mais continuar. Sempre abundantes na obra do Senhor. Eu estou falando aqui de problemas surreais para a nossa realidade. Do risco que elas iam viver. E elas não paravam. E elas não desistiram. Então, meus amados irmãos, qual a nossa grande dificuldade em ser constante na obra do Senhor? Sermos firmes, constantes em algumas traduções, aqui eu li inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. É a falta dessa perspectiva escatológica.
é a falta de ter ouvidos desejosos e atentos ao ressoar da trombeta. É a falta disso. Nós vamos tampando os nossos ouvidos com as coisas desta vida, enchendo os nossos olhos com as coisas daqui. E aí o nosso relacionamento com Deus se torna um relacionamento completamente terreno. Nesse mesmo capítulo, Paulo diz: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que Cristo veio fazer na cruz por nós foi nos dar o direito de receber o perdão de Deus. 1 Pedro 3,18, e ele padeceu uma única vez, o justo pelos injustos. Sabe para quê? Qual o objetivo? Para nos levar a Deus. Sabe como é que vai ser o fim da história, da nossa história? Tudo vai se submeter, Cristo vai pegar e vai entregar a Deus. Quando Deus submeter tudo a Ele, e Ele entrega para o Pai, para que o Pai seja tudo em todos. E aí, a ausência dessa expectativa, desse desejo, desse anseio por ouvir a trombeta, torna as coisas nessa vida coisas que se tornam a razão da nossa existência. Por isso, quando nós perdemos algo que nunca gostaríamos de perder aqui, a vida acabou para nós. Perdeu o sentido. Não tenho mais nem ânimo para servir o Senhor. Nada mais importa. Como assim? Não. O que Cristo conquistou na cruz por nós é algo muito grandioso. É o maior tesouro que o ser humano pode ter. Quando nós começarmos a estudar o dia da ira, o dia do juízo, como nós vamos amar saber que nós vamos ser poupados pelo Senhor? É algo que quando você lê já dá arrepios. Imagine o inferno, que será eterno. E aí nós temos uma promessa de graça, que nós fomos salvos da ira vindoura, do inferno de fogo, do justo juízo de Deus, de toda a ira que Ele vai derramar sobre essa terra. Mas isso não nos encanta, isso não é tudo para nós. Alguém disse que para um puritano, você poderia dar tudo para ele dessa vida e não o tornaria mais feliz. E também você poderia tirar tudo dele e não o tornaria mais triste. Porque ele tinha Cristo. Ele é completamente pleno em Cristo. É o que tem. Como que você imagina que cristãos que estão sendo torturados, vendo a morte de perto, como é que eles suportam aquilo? Como é que eles aguentam aquilo? É que eles se agarram a Cristo. É a fé que traz a paz, a segurança. Eu tenho o meu Cristo. Isso os enche de paz, de alegria. E eles podem, em meio à tortura, à dor, dizer: eu vou aguentar um pouco mais, mas eu não vou negar o meu Cristo. Se nós estudarmos a história da igreja até o 3º século ali, nós vamos ficar boquiabertos. Como os cristãos tinham Cristo como a sua maior riqueza. E aí, em meio a tudo isso, eles permaneciam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Ah, meus amados irmãos, como nós precisamos olhar para as nuvens. Como nós precisamos olhar para essas promessas.
Por isso a nossa vida, às vezes problemas pequenos nós os tornamos tão grandes. Deixamos a tristeza tomar conta de nós, a depressão. Começamos a cogitar tirar a própria vida. Por quê? Porque não há mais esperança. Como isso é possível para um cristão? É porque ele perdeu o foco. Ele só olha para as coisas dessa vida. E como as coisas dessa vida não estão caminhando como ele quer, não há mais sentido para ele viver. E a cruz de Cristo, e o Cristo ressurreto, e as promessas, não importam. Não é um negócio assustador. O que eu posso dizer para alguém assim? Como eu posso ajudar alguém assim? No passado, ou quando se tratava de ímpios, você fazia o quê? Você prega o evangelho. Você dá Cristo de graça para ela. Você fala das promessas dele. Do que ele é, do que ele fez, de como ele ama. Mas como eu digo essas coisas para um cristão? Que já sabe de tudo isso. Difícil de entender. O cristianismo atual, ele perdeu o anseio por estar com Cristo. Por isso as pessoas não querem mais gastar suas vidas servindo a Deus. Vocês sabiam que nos próximos 5 anos, 25% dos pastores irão se aposentar. E não existe 25% de pastores novos. É raro. Nossos filhos não são incentivados a isso, não são treinados para isso, não fomentamos isso. Encaramos a obra do Senhor como um favor que estamos fazendo, quando é um grande privilégio servir a Deus. E as pessoas deixam de servir a Deus como quem troca de blusa. É algo simples assim. É fácil dizer, não tenho tempo. Não. Como assim? Quais são os nossos sacrifícios pelo reino? As nossas dores pelo reino, os nossos calos pelo reino? São raros os cristãos que têm vivido assim, firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. E tudo isso porque perderam a perspectiva do retorno de Cristo, essa esperança. A sua pátria se tornou esse mundo, e não a pátria celestial. O outro texto que nós temos a falar está em 1 Tessalonicenses 4:13, que é o consolo que nós vimos na quarta passada, então não vamos falar a respeito desse. E eu queria então finalizar com 1 João capítulo 3. João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Amém? Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Percebam que o autor, ele dá essa informação como algo grandioso. Só que às vezes para nós, ser filho de Deus não é lá muita coisa. É tipo, perdemos a sensibilidade. Sabe?
Imagina aquela criança que diz: o meu pai é advogado, o meu pai é promotor, o meu pai é juiz, o meu pai é governador. E eles ficam falando de orgulho do seu pai por causa da função que ele ocupa. O cristão, ele não tem a ideia dessa grandeza de ser filho de Deus. E o autor aqui, ele coloca: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos o que? Chamados filhos de Deus. Lembra que nesse texto aqui, ele vai falar dos filhos do diabo. E para nós nos tornarmos filhos de Deus, por que grande amor? Porque ele teve que sacrificar o filho dele, para que inimigos se tornassem filhos, e herdeiros junto com o filho dele. Você já pensou nisso? Que amor incrível, que amor grandioso. E ele começa o texto dizendo: olhem para o grande amor que o Senhor tem nos concedido, que o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Como que miseráveis pecadores como nós, aliados a Satanás, se alegrando na podridão do pecado, indo para o inferno, agora são filhos de Deus? É por causa do grande amor que o Pai nos concede. Somos filhos de Deus, por meio da sua graça, pelos méritos do nosso irmão mais velho, a saber, Jesus Cristo. Ele prossegue: amados, agora somos filhos de Deus. Estão vendo a empolgação dele? Vocês conseguem perceber isso? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, o corpo incorruptível transformado, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia. E aí vem o resultado dessa esperança. Verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Você está vivendo uma vida de santidade, pensando nesse encontro. Se você tem essa esperança, você a si mesmo se purifica, você está trabalhando nisso, você está se esforçando. A cristandade não sabe o que é um processo de santificação. Somos as mesmas pessoas há anos, não há mudança, o orgulho continua imperando, o egoísmo também. Vivemos um dos tempos em que os cristãos têm vivido escravizados a pecados. Cristãos mentem naturalmente, outros vivem pornografia, lares tudo desestruturado, não há liderança, não há submissão, uma verdadeira bagunça. Parece que ninguém está esperando Cristo. Quando você vai receber uma visita na sua casa, você deixa lá a bagunça? Não, né? Não, fulano vai vir aqui, vamos arrumar e tal. Pois é. Se nós estivermos de fato focados em esperar o nosso Cristo, vê-lo face a face, assim como Ele é, aguardando ansiosamente esse momento, como que você quer ser encontrado? Um dos meus grandes desejos, e eu oro por isso, é ser encontrado pelo Senhor servindo a Ele. Então não sei como vai ser a vida daqui para frente, né? Como serão os anos para frente. Mas temo muito em me desviar dos seus caminhos e viver para o pecado. Sempre que me sinto tentado,
Eu peço a graça dele para me levar antes de que eu caia. Porque um grande sonho que eu tenho é ser encontrado por ele, servindo a ele. Servindo a ele, ao meu Salvador. É o grande prazer do cristão. Nenhum cristão quer ser encontrado servindo ao pecado, de onde ele nos libertou. Mas alguns de nós temos vivido assim, brincando com o pecado, não é? Não há essa expectativa, não há esse anseio. Quando você começar a pensar no retorno dele, na volta dele, a qualquer momento, a iminência desse encontro, e aí você vai fazer algo e eu posso já ser encontrado pelo meu Cristo. E aqui eu não estou dizendo para você ficar com medo de perder a salvação. Não, não se trata disso. Porque a nossa salvação não depende do nosso último ato feito em vida. Ou do nosso último ato antes da trombeta soar. Não, depende do que Cristo fez lá na cruz e da fé que nós depositamos naquele evento. Ali foi cravada a nossa salvação. A grande questão é que nós amamos tanto esse Cristo, o amor dele nos constrange tanto. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, que nós não queremos ser encontrados por ele, ofendendo a ele. É um amor que nos constrange de tal forma, que você fica, eu não quero ofender esse Pai incrível, esse Cristo maravilhoso. Então quando ele diz, eu vou amar você até o fim, a sua salvação ninguém tira, isso me constrange. Não, isso não me empurra para pecar, então eu vou pecar à vontade agora, porque está garantido. Esse pensamento é diabólico, é de alguém que não tem a menor consideração por Deus e por seu sacrifício. Mas quando você entende isso, o que ele fez por nós, esse retorno, as escrituras estão dizendo, eu vou voltar, eu quero, Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, eles estejam comigo. O nosso Cristo quer estar conosco, mas nós somos o povo que não queremos estar com o nosso Salvador. Nós só queremos Ele, só o queremos para realizar nossos caprichos. Somos filhos interesseiros, que só falam com o Pai quando querem algo. Terrível isso. Nem nós suportamos filhos assim. Nem nós suportamos amigos assim. Pois bem, às vezes nós somos assim. E se nós temos essa esperança de encontrar-se com Ele, nós vamos viver buscando a pureza, a santidade, dia após dia, os nossos lares. Nós vamos conversar uns com os outros sobre isso. Por quê? Porque nós estamos aguardando o retorno dEle. Nós somos filhos da luz, nós andamos na luz. E nós queremos muito ser encontrados pelo nosso Senhor em santidade. E não servindo ao pecado. O Senhor está às portas. As pessoas têm falado a respeito disso. Os descrentes têm falado a respeito disso. Vocês já ouviram os descrentes falando que Jesus está voltando? Rapaz, o mundo está muito estranho, Jesus está voltando, está bem pertinho. Hoje mesmo, conversando com um rapaz, eu disse, já voltou para a igreja, ele está desviado. Aí disse, não, vou voltar agora não. Eu disse, tu vai esperar o dia do juízo? Aí no dia do juízo eu resolvo. Aí disse, no dia do juízo não vai dar certo não, viu? Você sabe disso. Aí e está bem pertinho o dia do juízo. Isso não te assusta? Não é? Então está todo mundo falando que está perto, e nós mesmos acreditamos que está perto. Então, pela lógica, era para a igreja estar vivendo um momento de mais santidade, concorda? De mais pureza.
para encontrar o seu Cristo. Só que não é isso que está acontecendo. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o retorno de Cristo, nosso coração se acalma. Nós começamos a servir o Senhor de forma firme, constante e sempre abundante. Nós consolamos uns aos outros com o retorno de Cristo. E por fim, nós vivemos uma vida de santidade, purificando a si mesmo, porque nós temos a esperança de encontrar o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor, nos ajuda, Deus. Temos andado tão dispersos, displicentes. As redes sociais, o sistema mundano, a forma como ele se organiza para ocupar o nosso tempo, para chamar a nossa atenção, tomar a nossa atenção, nos cansar. E isso acaba que pouco paramos para pensar, desejar o teu retorno. A vida tem se tornado tão dura, tão difícil, e pouco tempo temos para isso. É difícil ser constante, firme e sempre abundante no serviço do Senhor, porque parece que sempre tem algo para nos distrair. Nos ajuda, Deus, a ser uma comunidade que aguarda o teu retorno, a ser uma comunidade que espera ansiosamente pela eternidade. Esfria o nosso amor por esse mundo. Nos faz romper com a amizade com esse mundo. E nos ajuda, Deus, a sermos uma comunidade que ama o Senhor, que serve o Senhor. Em meio às lutas dessa vida, o nosso coração está tranquilo no Senhor. Tudo isso porque aguardamos o teu retorno. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém.